Os segredos da barreira de coral. Algumas noites após a lua cheia de novembro, quando a temperatura da água e as marés estão na fase certa, ocorre um dos acontecimentos mais extraordinários da natureza. É uma dança sincronizada que ocorre simultaneamente ao longo de 2000 quilómetros da Grande Barreira de Coral. As várias espécies de coral lançam os seus óvulos minúsculos e esperma nas águas circundantes, como se seguissem algum sinal. Nesse instante, o oceano assemelha-se a uma tempestade de neve de pernas para o ar, quando os gâmetas dos corais são libertados e flutuam até à superfície ao sabor das correntes. Dos ovos fecundados eclodem larvas e estas viajam com o plâncton, acabando por fixar-se em recifes longínquos, onde formam novas colónias de coral. Os recifes de coral são habitats espantosos. Formam a maior estrutura construída por seres vivos existente na superfície do planeta. Ao longo de centenas de anos, o coral tem sido essencial à nossa civilização, uma vez que as próprias habitações humanas são feitas dos restos fossilizados de um sem número de gerações de corais. Os arranha-céus gigantescos e as cidades são apenas possíveis devido aos minúsculos pólipos de coral que constituem os grandes recifes. Foi o crescimento de coral ao longo de milhões de anos que criou as grandes formações e os enormes depósitos de calcário, o principal ingrediente do betão. Tal como os pólipos de coral, estas construções de betão formam uma barreira contra as forças da natureza que nos abrigam do ambiente, por vezes destruidor do nosso planeta. Aqui, tudo está coberto de organismos vivos, tal como a paisagem de um sonho. Neste espetáculo subaquático, a magnificência da natureza é revelada. A Grande Barreira de Coral tem várias facetas. Um lado delicado e gentil, a par do outro cruel e ameaçador. Ao investigar este tesouro vivo, começamos a compreender a sua complexidade e riqueza. Nas águas acima destas formações rochosas, há uma corrente interminável de materiais orgânicos, flutuando em grandes remoinhos. Seres que se assemelham à gelatina flutuam formando uma parada semi-transparente. As mantas reúnem-se para um banquete, consumindo grandes quantidades de alimento. Flutuando sobre as colónias de coral, tornamos-nos parte da corrente de plâncton, arrastados por uma corrente de seres vivos. O esforço simultâneo de inúmeras espécies irá dar origem a enormes formações de carbonato de cálcio, conhecidas na Austrália como bomis. Os bomis são o equivalente vivo das grandes torres em cimento armado das cidades. São formadas a partir dos esqueletos de calcário de inúmeros pólipos de coral e os espaços intrincados no interior
destas grandes estruturas abrigam uma multiplicidade de espécies. Tal como as florestas tropicais em terra, os recifes de coral são ecossistemas singulares que apresentam uma extraordinária diversidade de seres vivos. Os bomis contribuem para a formação dos recifes de coral. A Grande Barreira de Coral da Austrália alberga uma biodiversidade excepcional, com mais de 1.500 espécies de peixes e incontáveis espécies de corais e de outros invertebrados. Esta fabulosa diversidade é ainda mais surpreendente, tendo em conta que estes recifes são relativamente jovens. Em termos geológicos, a Grande Barreira de Coral é relativamente jovem. Um dos grandes efeitos da ultimidade do gelo foi a alteração dos níveis do oceano. Há 10.000 anos, o nível do oceano era 40 metros mais baixo do que atualmente. Nessa altura, formou-se uma plataforma a cerca de 40 metros de profundidade, devido ao efeito das ondas. Os corais duros não prosperam a essa profundidade, uma vez que precisam de luz solar para sobreviver. Lá, grandes formas arborescentes de corais moles agitam-se ao sabor das correntes marinhas. Nadando ao longo da plataforma, podemos imaginar a antiga linha da costa, onde há milhares de anos grandes ondas rebentavam contra a plataforma, agora submersa. Nessa altura, talvez os habitantes indígenas caçassem cangurus e crocodilos nas planícies costeiras que estão atualmente submersas e que nas profundezas das águas fazem parte da Grande Barreira de Coral. A maior parte do fundo oceânico é uma planície uniforme de sedimentos. As formações rochosas podem servir de abrigo aos organismos, mas estas não resistem às alterações do nível do mar. Só os recifes de coral conseguem crescer à mesma velocidade que a subida e descida das águas. Os corais constroem e mantêm habitats resistentes que servem de abrigo e alojamento a uma grande diversidade de algas e de animais. Esta é a essência da estabilidade e da riqueza da comunidade do Recife. Na base destas elevadas estruturas estão fundos planos, compostos por areia e outros detritos, onde vivem espécies como as enguias de jardim. Grandes populações de enguias de jardim emergem do fundo arenoso para se alimentarem das partículas orgânicas arrastadas pela corrente. Ujos enormes arrastam-se pela areia em busca de presas. O espigão venenoso na base da cauda da uge violeta serve apenas para esta se defender. Alimentam-se de moluscos que se escondem na areia e podemos vê-las a devorar as suas presas por baixo dos corais. A diversidade de invertebrados e de peixes coloridos que vivem perto destas formações subaquáticas é de cortar a respiração. As cores brilhantes exibidas pelos imensos cardumes de pequenos peixes ou o contraste de cores nos ídolos moriscos são parte essencial das estratégias de sobrevivência destas espécies no seu meio. Os bomis de coral parecem um labirinto de cores, de desenhos e de formas, mas este carnaval submarino não é um espetáculo feito para os seres humanos. Para sobreviverem, os seres que vivem neste labirinto de coral têm que se vestir à altura. Todos os organismos desenvolveram os seus efeitos especiais para assegurarem a sobrevivência. Grande parte da capacidade de sobrevivência dos animais
depende da alimentação e da reprodução. O problema é que para comer e não ser comido, é preciso passar despercebido no meio envolvente. E para se reproduzirem, os animais têm que atrair um parceiro, e para isso é preciso dar nas vistas. E este é o dilema que enfrentam muitos dos organismos que vivem no Recife. Quando nadamos pelo Recife de Coral, parece-nos que a maioria dos animais não conseguiu resolver esse dilema. No entanto, a questão torna-se mais clara se passarmos a ver este mundo pelos olhos dos animais que aí habitam. Os peixes e outros organismos dotados de visão veem o mundo de forma muito diferente de nós, primatas. A nossa visão evoluiu de modo a distinguir os amarelos e os vermelhos, uma vez que os nossos antepassados tinham que procurar frutos maduros. E por isso os seres humanos são muito bons na percepção de cores com um grande comprimento de onda. Por seu lado, os peixes estão adaptados para verem principalmente as cores do outro lado do espectro, sendo mais sensíveis aos azuis e ultravioleta e menos sensíveis aos vermelhos e amarelos. Portanto, veem a cena de forma diferente. Os peixes que apresentam cores mais vistosas devem tirar alguma vantagem evolutiva dessa característica. Nós, seres humanos, ficamos admirados quando olhamos para eles. Por que motivo estes seres são tão vivamente coloridos quando habitam um mundo monocromático? Alguns animais, como este bivalve, têm desenhos e tonalidades tão estranhos que desafiam qualquer explicação. O facto de terem evoluído para estas formas deve trazer-lhes algum benefício. As cores e desenhos dos organismos marinhos parecem ser de 3 tipos. Cores que duram toda a vida. O corpo robusto desta moreia gigante é adornado durante toda a sua vida por uma coloração às manchas. A moreia alimenta-se de peixes e de qualquer animal que tenha a infelicidade de não se conseguir esconder. Também há as cores que se alteram ao longo da vida. Os peixes anjos juvenis têm cores e desenhos muito característicos, mas estes alteram-se radicalmente quando eles se tornam adultos. E há as cores que se alteram diariamente ou a qualquer instante. Os peixes papagaio têm cores muito diferentes durante o dia e durante a noite. Para terem efeito, estas cores e desenhos devem ser percepcionadas pelos organismos marinhos de uma forma diferente da nossa. Alguns deles veem luz ultravioleta, outros fazem sinais bioluminescentes e muitos indivíduos têm um desenho simples de reconhecimento. Esta grande variedade de efeitos visuais é provavelmente muito benéfica para a continuidade das espécies e produz no Recife um autêntico caleidoscópio com tantas cores como o arco-íris. Com a multiplicidade de espécies de peixes com tamanhos e formas semelhantes que habitam nos corais, tornou-se essencial que tivessem desenhos de cores distintos. O peixe borboleta, o peixe anjo, o peixe donzela, o canário do mar e o budião são exemplos de grupos com cores e desenhos particulares e estão entre os peixes mais extraordinários. Estes canários do mar têm uma cor semelhante à do seu meio e, quando vistos contra o fundo, tendem a confundir-se com este. As variações deste tema originaram uma diversidade aparentemente infinita. A espantosa variedade de coloração dos peixes do Recife não se restringe às diferenças entre espécies. Entre indivíduos da mesma espécie, podem existir desenhos diferentes de acordo com a idade, sexo, habitat, atividade ou até a hora do dia. Muitas das espécies de peixes do Recife abandonaram o fundo do mar e passaram a viver no meio da coluna de água. Habitam a água por cima e em redor dos bomes. As suas adaptações características incluem um corpo mais alongado, uma cauda bifurcada, uma pequena boca terminal
e dentes mais pequenos e olhos orientados para a frente, permitindo-lhes ter uma visão binocular. Estes canários do mar são um bom exemplo desta evolução e uma das espécies mais características dos bonis. O macho maior e mais impressionante pode ter até 50 fêmeas no seu harém. Se o macho morre, as fêmeas maiores começam a mudar de sexo e a que for dominante torna-se macho, voltando as outras a ser fêmeas. O novo macho passa a dominar o harém. Uma parente dos corais duros, a anémona do mar, faz das estruturas rígidas do bomi a sua casa. Os seus tentáculos agitam-se ao sabor da corrente, recolhendo partículas de alimento. As anémonas vivamente coloridas crescem nas faces mais abruptas do bomi. Estes pólipos solitários prendem-se com firmeza ao recife através de uma estrutura muscular. Algumas das maiores anémonas estabelecem uma relação simbiótica com os peixes palhaço, que se abrigam nos seus tentáculos protetores. Nos peixes palhaço, é o macho que muda de sexo para se tornar fêmea. Habitualmente formam um casal, mas em grupos maiores, os dois peixes maiores são os sexualmente ativos. A fêmea é maior do que o macho. Para os peixes que formam casais, é vantajoso que a fêmea seja maior, uma vez que produz mais ovos. Os machos mostram-se submissos em relação às fêmeas. No entanto, se a fêmea morre, o macho maior muda de sexo e torna-se a fêmea dominante. Alguns desenhos e cores podem alterar-se enquanto os animais se alimentam ou durante o seu período de cortejamento. As garopas celestiais dispõem-se ao longo do recife e mudam de cor para assinalar que estão preparadas para acasalar. Para considerar a função da cor e da forma, é necessário ter algum conhecimento da sobrevivência no recife e da ótica no mundo subaquático. Na sua forma mais básica, a sobrevivência de qualquer organismo tem 3 princípios: comer, não ser comido e reproduzir-se. Infelizmente para os animais marinhos, os requisitos impostos à sua aparência, pelos princípios de comer e não ser comido, colidem com os da reprodução. Os répteis adaptaram-se bem à vida em redor do bomi. A tartaruga verde é como um blindado com uma carapaça que a protege de muitos dos predadores maiores. As tartarugas verdes são avistadas com frequência na Grande Barreira de Coral. As serpentes marinhas também estão muito bem adaptadas para viver nos bomis de coral. Tal como as tartarugas, são répteis que respiram à superfície e podem permanecer mais de 1 hora debaixo de água. As serpentes marinhas estão entre as cobras mais venenosas do mundo, possuindo toxinas particularmente fortes. Esta serpente marinha olivácea procura pequenos peixes, as suas principais presas nos recifes coralinos. As serpentes marinhas oliváceas acasalam debaixo de água e andam aos pares. Enquanto a fêmea caça, o macho, mais pequeno, desliza a sua língua pelo corpo da fêmea para sentir se ela está pronta para acasalar. Uma boa forma de evitar ser comido ou de esperar por uma presa sem ser detectado é estar camuflado de forma a confundir-se com o meio. Aqui está um peixe-rocha, quase indetetável,
escondido de forma perfeita entre os corais. Uma boa estratégia é tentar passar despercebido. Estes corais moles encontram-se na base do Bomi, nas águas mais profundas, e formam como que pequenas florestas. Os minúsculos e semi-transparentes cabozes passam toda a sua vida nestes corais de forma arborescente. Esta habitação de coral é muito procurada por estes peixes e, por vezes, ocorrem lutas territoriais. Com muita agitação, os cabozes adversários defendem o seu espaço e combatem os invasores. Mas para atrair um parceiro, repelir os adversários ou fazer um aviso, é muito benéfico ter cores brilhantes, que se vejam de forma clara debaixo de água. Nas águas azuis em redor do Bomi, o amarelo e o azul são as cores que se vêem a distâncias maiores, e muitos animais do Recife evoluíram para apresentar combinações de listas ou manchas amarelas e azuis. O amarelo e o azul são cores bastante afastadas no espectro, o que cria um forte contraste no Recife. Quando comparados com muitas espécies de peixes, os seres humanos são quase daltónicos. Os nossos olhos possuem 3 tipos de receptores para as cores, cones sensíveis ao azul, ao verde e ao vermelho. Os seres humanos precisam de trazer iluminação para conseguirem ver as cores deslumbrantes que decoram este universo. Somos como visitantes num mundo estranho. Parece incrível, mas apesar de anunciarem a sua presença a todos os predadores, estes peixes de cores vistosas conseguem sobreviver. É evidente que não é sensato exibir cores vistosas para atrair um parceiro, se isso chamar a atenção de predadores em busca de presas. Sem os seus habitantes, os recifes de coral são monótonos e monocromáticos. Os corais têm principalmente tons de verde e castanho, embora existam algumas espécies mais coloridas nas zonas mais profundas. Os corais com pólipos coloridos emergem à noite, quando não podem ser vistos sem iluminação. Qual será a utilidade destas cores brilhantes? Alguns corais de águas profundas, que crescem na base dos bomis, têm cores de cortar a respiração. Portanto, são os animais que vivem nos corais que lhes dão o seu fantástico colorido. Uma possível explicação para as cores e desenhos estranhos é o princípio dos contornos indefinidos. Segundo este, os desenhos e cores com contrastes grandes permitem ao animal camuflar-se num ambiente que também ele é variável e repleto de contrastes. É o recife de coral, com as suas formas infinitas, cores e sombras, que proporciona essas condições. O efeito do disfarce por contornos indefinidos pode ser visto em animais como a garopa-batata. Se estiver contra um fundo muito decorado, estes animais confundem-se com ele, tornando-se difícil serem vistos pelos predadores. No mínimo, o predador terá dificuldade em saber onde o corpo do animal começa e acaba. Num grande cardume em deslocação, o predador tem dificuldade em selecionar um dos indivíduos devido ao movimento contínuo. Estes peixes vidro formam cardumes enormes no recife. É
quase impossível distinguir um peixe isolado no meio deste turbilhão de pequenas formas brilhantes. Geralmente, cada bome alberga uma estação de limpeza. Os peixes de várias espécies esperam a sua vez para serem limpos de parasitas pelo budeão limpador. O budeão limpador desenvolveu uma coloração especial de azul. Esta cor poderá funcionar como um sinal para os peixes que estão a ser limpos. Não me comam, permitindo a este budeão aceder às zonas mais perigosas do corpo dos predadores. O budeão percorre os seus vários clientes em busca de petiscos. Os camarões louva-a-Deus, os tomatópodes, são crustáceos marinhos muito beligerantes e parentes dos caranguejos. Eles possuem uma capacidade visual das mais extraordinárias da natureza. Os seus olhos movem-se de forma independente e cada um deles está adaptado para captar informação a grande distância. Os vários tipos de coloração são captados por 12 canais primários que incluem a luz polarizada e os ultravioletas. Os seus invulgares movimentos oculares permitem-lhes receber informações importantes acerca do meio onde vivem. Algumas espécies de estomatópodes vivem em recifes de cores variadas e apresentam colorações que utilizam na comunicação intra- e interespecífica. Os cefalópodes são um grupo de animais que inclui os náutilos, os polvos, as lulas e os chocos. Nos oceanos, são tão abundantes quanto os peixes. Os chocos são um parente próximo dos polvos e encontram-se com frequência nos bomes. Depois do acasalamento, os chocos manobram cuidadosamente por entre os corais para deixar os seus ovos num local protegido. Tal como os polvos, seus parentes, os chocos têm a capacidade de mudar rapidamente de cor e textura, quer para se confundirem com o meio, quer para comunicarem entre si, e enviam mensagens de agressividade ou disponibilidade para acasalar. Todas as noites, das zonas mais profundas do oceano, surge um ser estranho para se alimentar a coberta da escuridão. O Nautilus é um ser estranho que habita as ravinas que delimitam a fronteira entre o mar de coral e o oceano profundo. São fósseis vivos e, embora não sejam incomuns, raramente são encontrados pelo homem. Para serem investigados, estes animais são trazidos para a superfície. O Nautilus tem mais de 30 câmaras ligadas através de um tubo e o animal vive na câmara mais exterior. Esta câmara é fechada através de uma prega coriácea, o opérculo. Possuem também um bico esbranquiçado rodeado por 90 braços retráteis. Os seus olhos são muito rudimentares e não possuem cristalino nem córnea. A água flui por dentro dos olhos e funciona como uma câmara sem lente, e este efeito permite-lhes ver. O Nautilus consegue flutuar utilizando gás comprimido. Possui uma concha externa com várias câmaras cheias de gás. Ao alterar o volume relativo de gás e de líquido nas câmaras,
o Nautilus controla a sua flutuação e consegue manter-se a uma profundidade constante. Os recifes mais exteriores formam ravinas abruptas no limite da plataforma continental, com as águas oceânicas profundas. É aqui que o Oceano Profundo se encontra com o sistema do Recife, de profundidades mais baixas. Em alguns locais, as ravinas descem a milhares de metros de profundidade. É uma sensação estimulante flutuar ao longo de uma ravina e vaguear sem peso sobre o azul cobalto do Oceano Profundo. Durante o último milénio, formaram-se grandes fendas e cavernas na estrutura principal das ravinas submarinas. Algumas são suficientemente largas para que o mergulhador nade por entre elas. Estas enormes estruturas geológicas são formadas por antigos depósitos de carbonato de cálcio produzidos por seres vivos. As cavernas serpenteiam e proporcionam abrigo a muitos seres que aí vivem. Os tetos destas cavernas sombrias são adornados por belos hidrocorais. Pouca ou quase nenhuma luz penetra a escuridão das cavernas e há pouca vida nas suas partes mais profundas. No entanto, gorgónias magníficas encontram aqui condições perfeitas, já que há poucas coisas que perturbem a calma nestas cavernas. No exterior, na face da ravina, grandes predadores vagueiam em busca das suas presas. Cardumes brilhantes de barracudas caçam as suas presas deslizando furtivamente pela água. O enorme e solitário bonito dente de cão parece voar sem esforço pela água azul ao longo da parede. Alguns animais não utilizam táticas de sobrevivência para se defenderem, mas apenas para atacar. Grandes tubarões vagueiam pelas águas profundas em redor do Bomi, servindo-se do contraste de sombras para se confundirem com o fundo. Uma coloração mais escura no dorso e mais clara no ventre permite-lhe confundirem-se com o fundo, dependendo de onde são observados. Os lobos do Recife são os tubarões cinzentos do Recife que são vistos com frequência a caçar e alimentar-se em grupo. Atraídos pelas presas que vivem nos bomis e em seu redor, estes predadores astutos patrulham o Recife. Estes tubarões, de formas hidrodinâmicas, representam o auge da sua linha evolutiva, devendo ser respeitados e admirados pela posição que ocupam na complexa comunidade em que vivem. Apesar de não terem ouvidos externos, os peixes marinhos conseguem ouvir bastante bem. Os tubarões não são exceção. Têm aberturas minúsculas na região superior da cabeça, com canais que conduzem ao ouvido interno, onde os sinais sonoros são captados
por pequenos cílios celulares. Os tubarões são particularmente sensíveis aos sons de baixa frequência e podem ser atraídos pelas vibrações emitidas por um peixe em apuros a quilómetros de distância. As células ciliadas, semelhantes às do ouvido interno, também existem no exterior do corpo do tubarão. Os tubarões têm órgãos destes isoladamente ou dispostos numa linha ao longo do seu corpo. Este sistema é denominado a linha lateral. Alguns peixes ósseos também apresentam a linha lateral e ela pode ser vista como a linha escura que percorre o corpo desta barracuda. As células ciliadas enviam sinais ao cérebro quando os cílios são agitados por movimentos irregulares da água. Os objetos em movimento na água geram ondas de compressão que são interpretadas como sons. Os tubarões cinzentos do Recife ficam muito agitados quando estes sensores são estimulados. Habitualmente, pensa-se no oceano como um mundo de silêncio, mas isso está longe de ser verdade. O Recife colorido é também variado no espectro de sons. O bóme de coral é continuamente inundado por sons vindos de todas as direções. No oceano, há muitos ruídos extraordinários que ecoam da superfície até aos recantos mais profundos do oceano. Os sons têm uma enorme variedade de frequências e muitos deles estão fora do alcance do ouvido humano. Muitos organismos, desde as maiores baleias aos invertebrados mais pequenos, geram sons complexos que, de alguma forma, contribuem para a sua sobrevivência. Durante os meses de inverno, as águas tropicais em redor dos bomes são dominadas por uma sinfonia de sons estranhos. Todos os invernos, as baleias de bossa visitam o mar de coral, abrigando-se nas zonas protegidas em redor dos bomes para descansar e dar à luz. As baleias de bossa servem-se de uma variedade de efeitos especiais para garantir a sua sobrevivência num meio extremamente hostil. As baleias grandes comunicam através de sons com um grande comprimento de onda. Os sons emitidos pelas baleias de bossa são tão elaborados que são chamados de canções. Das grandes baleias, as baleias de bossa são as que produzem as vocalizações mais espantosas. Combinam os sons de forma complexa à medida que o ar percorre as suas vias respiratórias. Muitos dos sons produzidos por estas baleias têm uma função social. Permitem que as progenitoras e as crias se mantenham em contacto durante todo o dia. As águas estão repletas de predadores que caçam as vulneráveis crias de baleia. Há outro mamífero marinho bastante vocal que caça nos arredores dos bomes. Grandes grupos de golfinhos salpicados de bico comprido perseguem cardumes de peixes, recorrendo à ecolocalização e enchendo as águas com os seus silvos e estalidos. Os seus parentes, as falsas orcas, trabalham em conjunto e utilizam por vezes o Recife para agrupar as suas presas. Os seres humanos
ouvem sons com frequências entre os 20 e os 20.000 Hz. Abaixo dos 20 Hz, os sons chamam-se infrassons e acima dos 20.000 Hz chamam-se ultrassons. Os peixes têm uma grande sensibilidade aos infrassons de frequência muito baixa, inferior a 1 Hz. Perto do final de cada ano, quando os dias se tornam mais longos, as águas da Grande Barreira de Coral ficam repletas de atividade. O budeão de maxilas estendidas macho assemelha-se a uma personagem do teatro kabuki japonês. A sua aparência evoluiu de modo a ajudá-lo a atrair e a impressionar as fêmeas de aspecto menos atraente. Estes peixes têm o hábito peculiar de esticar a sua boca telescópica para se alimentarem. Os machos podem ser vistos a percorrer freneticamente o recife, ostentando as suas cores fabulosas pelo bome. Utilizam a sua pequena dança para impressionar a fêmea, fazendo-a sair do coral para acasalar. Podem acasalar várias vezes no mesmo período e têm várias fêmeas no seu território. Estes peixes dispersam a sua postura à medida que nadam. Os óvulos e os espermatozoides são libertados em jatos e a nuvem de ovos fecundados é arrastada pela corrente. Os peixes papagaio têm um mecanismo semelhante. Os machos percorrem o bome, tentando impressionar uma fêmea que esteja pronta para acasalar. As fêmeas são menos coloridas do que os machos. O macho aproxima-se da fêmea e esfrega-se no seu corpo, estimulando-a a preparar-se para procriar. Os peixes papagaio machos tentam seduzir as fêmeas com uma dança ritual, levando-as até ao ponto mais alto da coluna de água para aí fazerem a postura. A área mais elevada do Recife de Coral é como uma grande autoestrada para os cardumes. Muitas espécies de peixes alimentam-se dos organismos planctónicos trazidos pela corrente. Os predadores maiores sobrevivem alimentando-se de peixes mais pequenos. Os xeréus perseguem os cardumes, gerando pânico enquanto os animais tentam escapar-se. Os xeréus são caçadores rápidos que patrulham a fronteira do bome e perseguem as suas presas à espera de uma oportunidade para atacarem com uma rapidez incrível. Os recifes de coral são movidos a energia solar. Os pólipos de coral têm uma relação simbiótica com as zooxantelas, algas unicelulares que vivem nos tecidos dos pólipos. A zooxantela produz açúcar a partir da energia solar e os pólipos utilizam-no como alimento. Por sua vez, os pólipos proporcionam à alga um lugar para viver e ela também aproveita os restos da digestão dos pólipos como nutrientes. O elemento principal do recife coralino é a diversidade enorme de corais que o formam. Alguns corais veados são delicados, com braços guios, que formam estruturas tridimensionais complexas, criando um labirinto onde prosperam pequenos peixes e invertebrados. Há mais de 500 espécies de corais duros na região do Índico-Pacífico
sendo que 70% destas encontram-se na Grande Barreira de Coral. Estes corais enormes podem demorar séculos a formar-se, à medida que os pólipos vão crescendo lentamente a partir de estruturas mais profundas. Estas colónias enormes formam estruturas gigantescas do tamanho de uma casa. Os pólipos de corais moles alimentam-se das águas ricas em plâncton e formam grandes colónias em redor do Bomi. Os corais duros são um abrigo natural para muitos organismos mais pequenos. Poliquetas sedentários expõem os filamentos branquiais que lhes permitem recolher o plâncton arrastado pela corrente. Bivalves gigantes crescem entre os corais e tentam detectar o perigo com os seus pequenos receptores ópticos. Os nudibranquios rastejam pelos corais e alimentam-se de algas e invertebrados. A sua coloração vistosa serve de aviso para o facto de ter um corpo carregado de substâncias tóxicas e de células urticantes retiradas dos seres de que se alimentou. Perto do fundo, grandes esponjas de cores suaves formam esculturas surrealistas e abrigam comunidades de pequenos invertebrados. Os pequenos pepinos do mar alimentam-se em grupo nas esponjas, agitando-os com os seus tentáculos minúsculos. Pequenos poliquetas tubícolas emergem na areia nos espaços entre os corais. Algas em forma de uva decoram os corais, preenchendo os espaços vazios. A enorme diversidade de organismos que formam o Bomi é como um verdadeiro tapete vivo. As relações de interdependência e o equilíbrio delicado existente entre todos estes organismos resultam de uma longa história evolutiva que temos hoje possibilidade de admirar. Atualmente, a Grande Barreira de Coral da Austrália ainda está em condições relativamente boas. Mais de 90% dos recifes de coral do mundo sofreram os terríveis efeitos da atividade humana e foram de tal modo danificados que alguns podem nunca vir a recuperar. Destruímos-los com os efluentes industriais e domésticos lançados pelos esgotos e com os produtos químicos utilizados na agricultura. Sufocámos-los com os detritos arrastados pelos rios. Lançamos âncoras sobre eles, exploramos-los e pescamos excessivamente. À nossa volta, deixamos um rastro de destruição na paisagem subaquática. E como se isso não bastasse, ainda protestamos quando nos são impostas restrições para limitar os estragos e impedir que os corais morram lentamente. É um privilégio podermos visitar e admirar este tipo de paisagem natural. Deveríamos ter mais respeito pelas paisagens naturais e pela Grande Barreira de Corais em especial. O planeta oceânico em que vivemos tem características que não encontramos em nenhum outro planeta do Sistema Solar e que possivelmente são muito raras em todo o universo. Se quisermos que as gerações futuras tenham a oportunidade de admirar a sua beleza, só precisamos de estar atentos às necessidades do mundo natural. Tradução e locução. Dialetos.